Boa noite a todos os que nos acompanham, todos os que nos assistem. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus essa noite, onde nós podemos juntos louvar, engrandecer o nome do Senhor e também sermos edificados através da sua palavra. Vamos nesse momento cantar a mais bela canção. Logo depois deste cântico, eu estarei assim orando e dando continuidade com a nossa programação. A mais bela canção que existe, e os versos mais bonitos não irão expressar a beleza da tua santidade. Se todo instrumento e toda voz ao mesmo tempo emitissem sons, ainda não expressaria tua grandeza, ó Pai. Tu és merecedor de receber bem mais do que eu posso te dar, e o mais alto lugar de adoração que eu alcançar ainda estará debaixo dos teus pés. Então cria em mim, Senhor, um coração que agrade ao teu, que eu seja como uma criança a te louvar, que o fruto dos meus lábios seja agradável a ti, Senhor, e recebido como perfeito louvor. Então cria em mim, Senhor, um coração que agrade ao teu, que eu seja como uma criança a te louvar, que o fruto dos meus lábios sejam agradável a ti, Senhor, e recebido como perfeito louvor. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, grandioso Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome pelo privilégio que o Senhor nos concede de juntos podermos Te engrandecer, cultuar ao Senhor. Pedimos que o Senhor continue a abençoar o Teu povo, a proteger e que assim, ó Deus, o mais rápido possível, nós possamos estar reunidos novamente aqui no templo para juntos louvarmos e engrandecermos o Teu nome e celebrarmos, ó Deus, esta comunhão que o Senhor nos proporciona através de Cristo. É o que nós rogamos e pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos continuar louvando a Deus, vamos cantar agora o cântico Me Derramar. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e a esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar.
que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e a esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Ainda em louvor a Deus, vamos cantar o hino do Voz de Melodia número 38, Deus dos Antigos. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros da amplidão do cintilante céu inspirador. Com gratidão cantamos teu louvor, guiou-nos já outrora o teu amor, ser do país o eterno ajudador, ser nosso esteio, guia e proteção. Tua palavra, lei e direção, da guerra, morte ou crime assolador, seja o teu braço nosso ajudador. Nos corações implanta a fé audaz, para fruirmos teu amor na paz. Teu povo, ó Deus, restaura em seu labor, transforma a noite em dia de esplendor, as nossas vidas em fortalecer, para o teu nome sempre engrandecer.
Convido todos a, nesse momento, abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 115. Salmos, capítulo 115. Diz assim a palavra de Deus: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém? Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Vamos entoar agora o cântico Perto Quero Estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei.
não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Vamos cantar agora o hino Seguirei a Ti, hino de número 300 do Voz de Melodia. Seguirei a ti, Senhor meu, pra onde fores irei. Em tormentas, vales, provas, contigo sempre estarei. Descanso em ti, confio em ti, disponho a vida em tuas mãos. Seguirei a ti, Senhor meu, conduz, pastor meu, conduz. Viverei pra ti, Senhor meu, em guerras, lutas ou dor. Fraco sou, mas tu és forte, me fortifica, Senhor. Descanso em ti, confio em ti, disponho a vida em tuas mãos. Seguirei a ti, Senhor meu, conduz, pastor meu, conduz. Rendo tudo a ti, Senhor meu, eu nada quero pra mim. Cada parte a ti entrego em sacrifício sem fim. Descanso em ti, confio em ti, disponho a vida em tuas mãos. Seguirei a ti, Senhor meu, conduz, pastor meu, conduz. Terminando então essa parte do louvor, vamos entoar agora o cântico Oração Missionária.
Senhor, eu quero te servir, e onde me mandar irei. Eu sei que a ceifa é difícil, mas sempre orarei. Senhor, é grande a multidão, sem paz, sem o caminho. Preciso anunciar que enviaste o teu filho, morrendo lá na cruz, pra nos dar a salvação. Eu quero anunciar Jesus, mostrar que o seu sangue verteu em uma cruz, que todos devem crer que Ele é o Filho, o único caminho, a porta ao Senhor. Eu quero anunciar Jesus, mostrar que o seu sangue verteu em uma cruz, e somente por amor tomou todas as dores, morreu em meu lugar. Senhor, eu quero obedecer a ordem que ouvi de ti. O ide sempre anunciar as novas de amor. Senhor, em muitos os momentos pode faltar o pão, mas sei que a tua mão, como a Bíblia diz, e nunca falhou, em tudo suprirá. Eu quero anunciar Jesus, mostrar que o seu sangue verteu em uma cruz, que todos devem crer que Ele é o Filho, o único caminho, a porta ao Senhor. Eu quero anunciar Jesus, mostrar que o seu sangue verteu em uma cruz, e somente por amor tomou todas as dores, morreu em meu lugar. Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz do nosso Deus esteja com todos vocês. Amém? Nesse momento, irmãos, vamos pegar a Bíblia, vamos meditar na palavra do Senhor. E deixe-me começar mencionando que, ao assistirmos uma manchete de jornal, nós nos deparamos com notícias de diversas pessoas ou famílias que estão passando por algum tipo de sofrimento. Cada jornal mostra novas pessoas e outros tipos de aflição que as pessoas enfrentam na vida.
Isso revela, irmãos, que há uma diversidade de aflições a qual as pessoas podem passar neste mundo. Todos os dias existem pessoas encarando algum tipo de dor, algum tipo de circunstância difícil. Alguns podem sofrer por causa de uma enfermidade, já outros podem sofrer pela perda de um ente querido, ou outros podem sofrer por algum tipo de relacionamento, ou mesmo de abandono de alguma pessoa. Na Bíblia podemos destacar alguns tipos de sofrimento. Por exemplo, em Marcos capítulo 5, versículo 25, nos relata ali sobre uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos. E gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Poderíamos também lembrar do sofrimento de Marta e Maria pelo falecimento do seu irmão Lázaro, ou mesmo o sofrimento do apóstolo Paulo, ser preso, ser chicoteado, enfrentar naufrágio em sua vida. Ou poderíamos também nos referir a Jó, aquele que perdeu a sua saúde, as riquezas e os seus filhos. A vida apresenta uma diversidade de sofrimento, de aflições que as pessoas podem enfrentar. Em alguns textos das Escrituras, compara a aflição com o fogo. Em Isaías, o Senhor usa a ideia de fogo para se referir a um momento de provação que o seu povo poderia passar. Em Isaías 43, versículo 2 a 3, diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Santo de Israel, o teu Salvador. Esse versículo, surpreendentemente, ele se cumpre de maneira literal na vida de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram lançados na fornalha, mas o fogo não queimou, nem ardeu na pele deles. Esses jovens, podemos dizer, eles eram a prova de fogo. Entendendo o sofrimento, as aflições como fogo, eu pergunto a você: você é a prova de fogo? Como você encara as aflições da sua vida? Hoje olharemos a história desses 3 jovens e veremos como deve ser a vida de alguém à prova de fogo, de alguém à prova das aflições. Essa história desses 3 jovens nós encontramos no livro de Daniel, mais precisamente em capítulo 3. Daniel, vamos abrir a palavra do Senhor, capítulo 3. Vamos estar lendo, irmãos, versículo 14 ao versículo 27, inicialmente. Daniel, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 27. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles,
prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente, que é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrar da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais do poderoso que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou a Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram machucados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Então, é surpreendente essa história. Que em capítulo 3, Daniel fala que o rei Nabucodonosor ergueu uma imensa estátua de ouro. Não sabemos a razão pela qual ele construiu esse monumento, nem também sabemos se esse monumento trazia a sua imagem ou a imagem de um dos seus deuses, deuses que eles adoravam. Mas fato é, irmãos, que ao construir essa estátua imensa, depois houve um decreto exigindo que as pessoas, ao ouvirem o som dos instrumentos, eles deveriam se curvar e adorar a essa imagem. Em versículo 7, destaca que todas as pessoas, todos os povos, fizeram essa atitude de reverência e adoração quando ouviram o som dos instrumentos. Versículo 7 diz: Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações, homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Agora, os únicos que são mencionados como não tendo feito o mesmo
foram alguns judeus. Mais precisamente, esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Alguns caldeus chegaram até o rei e fizeram a denúncia de que esses jovens não estavam cumprindo ou não cumpriram o decreto estabelecido pelo rei. E além de não cumprirem o decreto de se adorar essa imagem, também é dito que esses jovens não serviam aos deuses que o rei servia. Isso nós podemos notar, versículo 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei. Capítulo 3, versículo 10. Estava em capítulo 2. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram administradores ali da província na Babilônia, instituída pelo rei, a pedido de Daniel. Daniel, em capítulo 2, versículo 48, ele interpretou o sonho do rei, e ao ter interpretado, ele se tornou governador e chefe de todos os sábios ali naquele tempo. E pediu ao rei que Sadraque, Mesaque e Abednego assumissem essa posição. Talvez seja essa a razão porque os caldeus acabam denunciando esses judeus. Os caldeus também tinham seus adivinhos, mas eles não conseguiram interpretar o sonho do rei. Capítulo 2. E agora, com inveja, talvez desejoso pela posição que esses jovens tinham, eles trouxeram essa denúncia ao rei a fim de prejudicar esses jovens. Então o rei mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e questionou sobre a obediência deles ao decreto ou não. E o rei arrogantemente fez a pergunta ou disse: quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? A resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego diante do que o rei disse e da exigência do rei para que eles se prostrassem perante a imagem que ele construiu. Veja a resposta, versículo 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. A grande verdade é que Deus se fez presente na fornalha de fogo quando esses jovens foram lançados por Nabucodonosor, a mando de Nabucodonosor. Esses homens não temeram o fogo. Eles não se prostraram perante essa imagem.
Eles não tiveram medo diante do que podia acontecer com a vida deles, a dor, o sofrimento que eles iam passar na fornalha. Mas eles permaneceram firmes e recusaram a exigência do rei para que eles se prostrassem diante daquela estátua. Mas Deus estava com eles na fornalha. Diante dessa história, irmãos, bem conhecida, eu quero destacar as características que podemos perceber na vida daqueles que foram à prova de fogo. Primeiramente, podemos destacar que eles tinham uma fé firme no Senhor. Versículo 17 diz: se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha. Sadraque, Mesaque e Abdenego não tinham um coração confiante, tinham um coração confiante inteiramente em Deus. A fé deles era firmada em Deus. Eles não duvidaram de que Deus poderia livrá-los da fornalha e do sofrimento que o fogo pudesse trazer à vida deles. Essa é a fé, irmãos, que nos faz sermos à prova de fogo. Quando confiamos firmemente que Deus pode nos livrar de qualquer coisa, basta que essa seja a sua vontade, nós estaremos mais preparados para nos lidar com as aflições da vida. Esses 3 jovens não tiveram medo do fogo que eles experimentariam. Eles não tiveram medo da dor, do ardor que o fogo poderia provocar na pele deles, porque eles eram confiantes em Deus. Eles foram lançados no fogo, como bem vimos na história, mas o fogo não atingiu a nenhum deles. É dessa fé, irmãos, é dessa fé confiante em Deus que nós também precisamos, para que sejamos capazes de enfrentar as aflições da vida, para que sejamos à prova das aflições, para que sejamos à prova de fogo. Se temos essa fé confiante, se temos essa confiança, nós passaremos sim por muitas fornalhas de fogo, bem ardentes, mas sairemos bem de cada uma delas. Em Salmo 46, versículo 1 e 2, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Não podemos negar, irmãos, obviamente, que o sofrimento nos traz tristeza. Não podemos negar, irmãos, que somos frágeis e sentimos as consequências das aflições e dos sofrimentos que passamos. Sentimos, sim. Mas eles não nos deixarão desequilibrados, como se eles estivessem tomando de conta da nossa vida ao ponto de nos levar a um desespero. Não, nós não agiremos assim. Nós teremos a tristeza, nós sentiremos as dores, mas passaremos por cada aflição, firmes em Deus, porque a nossa confiança continua sendo no Senhor.
O salmista disse: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas firme permanece para sempre. Nós estaremos na fornalha, nós estaremos nas aflições, nós experimentaremos sofrimentos neste mundo, mas ainda assim permaneceremos firmes, porque nós somos em Deus, no nosso Deus, a prova de fogo. Em segundo lugar, irmãos, podemos destacar na vida desses jovens, podemos ver na vida desses jovens que eles tinham uma vida confiada à vontade de Deus e não à sua própria. Versículo 18 diz: se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então notem que esses jovens, eles dizem, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se não quiser nos livrar, ainda assim nós não nos prostraremos diante dessa imagem. Então percebam que eles tinham a sua vida confiada à vontade de Deus e não à própria vontade. Sadraque, Mesaque e Abdenego não estavam interessados em que a sua vontade fosse estabelecida, mas que a vontade de Deus na vida deles fosse estabelecida. Era a vontade de Deus que eles desejavam que fosse cumprida na vida deles. Então Deus podia livrar eles, seria bom, mas se Deus não livrasse, também é a vontade de Deus. Ele faz como bem quer. Esse é o tipo, irmãos, de coração preparado para ser a prova de fogo. Querer que a vontade de Deus seja estabelecida na própria vida é estar disposto a enfrentar qualquer desafio que Deus coloque em nossa vida. Eu penso que quem tem um coração assim, aceita com mais facilidade as aflições que Deus lhe acrescenta na vida. Isso notamos na vida de José. Diante das aflições que ele passou, vendido pelos seus irmãos, longe da sua casa, do seu pai, preso no Egito. Mas nas palavras de José, nós vemos em Gênesis 45, versículo 7, ele diz: Deus me enviou. E versículo 8 diz: assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus. Então José reconhece que a vontade de Deus era que estava se cumprindo em sua vida. E ao saber que a vontade de Deus estava se cumprindo na vida dele, ele aceitou todas aquelas aflições que ele passou, todo aquele pesar que ele sentiu. Quando se tem um coração que reconhece a vontade de Deus na vida e aceitará com maior facilidade as aflições que passamos neste mundo. Quando olhamos também para Jó e seus sofrimentos, diante de tudo que ele passou, Jó não atribui os seus sofrimentos a Satanás, mas a Deus. Ele declara: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Veja algo comum aqui, tanto em Sadraque, Mesaque e Abdenego, como em José, como em Jó, e também mencionaremos o Senhor Jesus. Eles reconhecem que é
a vontade de Deus que está se cumprindo na vida dele. E isso faz com que eles passem pelos sofrimentos, pelas aflições, com mais aceitação, como se eles fossem a prova das aflições, como se eles fossem a prova de fogo. O próprio Senhor Jesus foi a prova das suas aflições, porque ele sempre desejava que a vontade de Deus fosse estabelecida e não a sua. Quando ele estava em agonia, pela grande obra que tinha para realizar à sua frente, toda a estrada de dores que ele ia enfrentar, ao orar, ele disse: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Será se eu e você já temos um coração assim? Que deseja sempre que a vontade de Deus seja estabelecida na nossa vida e não a nossa própria vontade? Um coração que aceita as circunstâncias que lhe sobrevêm. Porque Deus pode, sim, permitir as aflições sobre a vida de cada um de nós. Se nós temos um coração que reconhece essa soberania e essa vontade de Deus em nossa vida, nós enfrentaremos as aflições com mais facilidade. Nós seremos, sim, a prova de fogo. Aqueles que se lamentam pela vida, que não aceitam as aflições que enfrentam, revelam um coração que deseja as próprias vontades e não a vontade de Deus. Esse não pode ser jamais o nosso coração, pois o Senhor usa as aflições para transformar a nossa vida, para aperfeiçoar o nosso caráter. As aflições nos trazem um bem maior. Elas até mesmo redundarão em eterno peso de glória, como as Escrituras vão nos dizer. Que a nossa vida seja como o ouro, irmãos. Que quando colocado no fogo, se torna ainda mais purificado, ainda mais brilhante. O ouro é a prova de fogo. O fogo não destrói o ouro, mas purifica. Então a nossa vida precisa ser assim, como este ouro. Porque ao sermos colocados na aflição, no fogo, na fornalha, nós venhamos a ser ainda mais purificados. Porém, irmãos, em terceiro lugar, notamos na vida desses 3 jovens que eles eram dispostos a adorar a Deus acima de qualquer sofrimento. Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam dispostos a adorar a Deus acima de qualquer sofrimento. O sofrimento, a dor que eles passariam na fornalha não foram maior do que Deus, do que o Deus que eles tinham. Eles permaneceram em adoração a Deus. Eles permaneceram no desejo de adorar o Senhor, de continuar em obediência a Deus, de glorificar a Deus, apesar do sofrimento e da dor diante deles. Quando o rei desafiou a eles, quando Nabucodonosor desafiou para que eles se prostrassem, senão eles seriam lançados naquele sofrimento, arder em chamas, eles continuaram adorando a Deus e não se prostraram diante do decreto do rei. Somente aqueles
que são a prova de fogo, são capazes de exaltar a Deus no sofrimento. Somente aqueles que são a prova das aflições são capazes de glorificar a Deus em meio ao sofrimento. Esses jovens estavam dispostos a glorificar a Deus por meio do seu sofrimento na fornalha. Deus foi exaltado porque Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam dispostos a adorar a ele. Veja as palavras do rei, capítulo 3, versículo 28 e capítulo 4, 1 a 3. Capítulo 3, versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outros deuses, senão ao seu Deus. Então vejam que eles preferiram entregar o seu corpo ao sofrimento do fogo, mas não deixaram jamais de adorar a Deus. Então esses jovens tinham esse coração disposto. Esses jovens adoravam a Deus em meio a qualquer sofrimento. A adoração a Deus, irmãos, deve estar acima de que qualquer coisa, até mesmo das aflições que possamos passar na vida. Será se estamos dispostos a adorar a Deus nos sofrimentos da vida? Nós fomos criados para adorar a Deus em tudo, até mesmo no sofrimento. Jesus disse que a enfermidade, é interessante que Jesus menciona, que a enfermidade de Lázaro era para glorificar a Deus. Veja comigo em João capítulo 11. João capítulo 11, versículo 3 e versículo 4. O Senhor mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Ao receber essa notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Tudo é para a glória de Deus. Até mesmo os sofrimentos que acontecem em nossa vida. Até mesmo as aflições que venhamos, irmãos, a passar, elas são para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Pedro fala que é grato a Deus suportar as aflições. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Então, irmãos, nós podemos adorar ao nosso Deus, nós podemos glorificar a Deus, mesmo que as circunstâncias de nossa vida sejam pesadas. Mesmo em meio aos sofrimentos, nós podemos glorificar a Deus e devemos glorificar a Deus, porque Ele nos fortalece e nos permite passarmos por essas aflições, mas Ele não nos abandona, Ele está sempre conosco. Nós sentimos a tristeza, nós sentimos as dores da aflição, mas nós permanecemos firmes, porque o nosso coração, a nossa vida é na pessoa do Senhor, a prova de fogo.
Nas aflições devemos continuar confiando em Deus. Nas aflições nós devemos continuar aceitando a vontade de Deus em nossa vida. Nas aflições nós devemos continuar adorando ao Senhor. É isso que nós vemos, é isso que nós notamos na vida desses 3 jovens que foram à prova de fogo. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça a cada momento. Vamos orar. Pai soberano e Senhor Deus, graças te damos, Senhor Deus e Pai, pela tua palavra. Agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecemos, Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E agradecemos também, Deus, pelas aflições que o Senhor nos permite enfrentar e passar nesse mundo. Te pedimos a tua força, te pedimos, Deus, a percepção da tua presença conosco nesses momentos. Te pedimos, Deus, que o Senhor continue a nos abençoar e a nos guardar sempre. Rogamos a ti, Deus, que o Senhor nos fortaleça para sermos a prova das aflições, para sermos a prova de fogo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Não há glória maior que a de Cristo, Senhor, em que nos gloriamos e rendemos-lhe louvor. Seja religião, reputação